Meus caros, então nessa aula aqui a gente vai discutir a teoria neomalthusiana. Quando se fala de teoria neomalthusiana, é natural, é lógico, é claro, que a gente faça a memória aí do Thomas Robert Malthus, lá de 1798, a sua antiga teoria malthusiana. O fato é que ambas teorias têm um mesmo sentido. Ambas são antinatalistas e a gente vai desenvolver essa ideia nessa aula aqui, tá bom? Vamos lá. A teoria neomalthusiana, ela foi desenvolvida a partir da reelaboração da teoria de Malthus. Então elas vão ter o mesmo sentido, embora guardem algumas diferenças também. Formulada no pós-Segunda Guerra Mundial, num cenário de explosão demográfica que se desenhou com o encerramento da Segunda Guerra e com toda a perspectiva de crescimento econômico global que se fez com processos como, por exemplo, a reconstrução da Europa, como, por exemplo, a industrialização de parte dos países à época chamados de subdesenvolvidos, e o próprio enfrentamento do capitalismo com o socialismo que exigia, por exemplo, investimentos por parte dos americanos para tentar impedir o espalhamento do socialismo. Então essas condições elas provocaram uma espécie de corrida econômica entre o socialismo e o capitalismo, e no caso do mundo do capitalismo, isso trouxe, por exemplo, muita oportunidade de emprego, empresas, né, multinacionais que se espalhavam pelo mundo, e aí, em cada país onde elas estavam, tanto ações governamentais como ações de empresas privadas geravam empregos, gerava alguma distribuição de renda e, portanto, gerava um cenário que era animador, digamos assim, para que se formassem casais e que esses casais formassem famílias. As taxas de natalidade eram elevadas e aí então o mundo viveu esse cenário do chamado ou da chamada explosão demográfica da década de 50. Muito bem. Essa explosão demográfica ela foi impulsionada por fatores diversos, entre os quais a gente cita principalmente o crescimento econômico no pós-Segunda Guerra Mundial, que eu já aqui comentei. Além disso, a modernização econômica de países periféricos, ou seja, uma economia mais dinâmica, mais desenvolvida, que gerava entre 50, 60 e 70 mais oportunidades de emprego, gerou também a oportunidade da formação de famílias, que se sentiam estimuladas a terem filhos em função de terem renda. Mas, além disso, a difusão de antibióticos, por exemplo, de vacinas nos países periféricos, acabou gerando também o processo de ampliação da longevidade. E essa difusão de antibióticos ela foi possível, por exemplo, pela ação de instituições como a Cruz Vermelha, também como a Organização Mundial da Saúde, que provocavam, né, o espalhamento e o acesso da população a esse tipo de recurso médico. Uma outra característica importante da explosão demográfica, que tanto, né, que vai ser ponto de pesquisa, de debate aí dos neomalthusianos, é justamente o evento conhecido como Baby Boom. Então, os países que estavam diretamente envolvidos na Segunda Guerra Mundial, com o encerramento dela, viram, por exemplo, muitos casamentos que haviam sido adiados pela guerra agora acontecerem. Junto com o casamento veio, por exemplo, a expansão, o crescimento das famílias. Daí essa explosão demográfica e esse baby boom. Bom, eu vou pedir para você pausar o vídeo um minutinho e fazer esse exercício, e realizar esse exercício. Faça a análise do gráfico de modo especial a partir da década de 1950. Reflita sobre os fatores que provocaram esse crescimento e sobre as consequências desse processo. Pausa o vídeo e faz a análise. Bom, feito a análise, gente, vamos para frente. De acordo com os neomalthusianos, o rápido crescimento da população é o fator gerador do subdesenvolvimento, da pobreza e da miséria. Em outras palavras, na leitura neomalthusiana, a pobreza ela advém de um excesso de contingente populacional, de uma população muito grande. E a partir dessa identificação por parte deles, eles vão também apontar
a forma de se, digamos, vencer o subdesenvolvimento, a pobreza e a miséria. Vamos lá. De acordo com os neomalthusianos, essas populações numerosas e de rápido crescimento, como era o caso da maioria das populações dos países mais pobres, lá nos anos 50 e 60, enfim, essas populações exigem altos investimentos do Estado, né? Essas populações, elas se caracterizam por uma ampla população dependente. É a chamada razão de dependência. E essas populações desviam capitais de investimentos econômicos, feitos, por exemplo, pelo Estado, infraestrutura, energia, enfim, para investimentos sociais, como é o caso de escolas, hospitais públicos e por aí vai. Então, de acordo com os neomalthusianos, quanto maior é essa razão de dependência, maior será o problema gerado ao Estado. Quanto maior é o tamanho da população, maior será o problema gerado ao Estado. Portanto, na visão neomalthusiana, eles vão propor situações que são necessárias para que se alcance o desenvolvimento econômico. E a proposta base é o controle de natalidade. O desenvolvimento pode ser conquistado por meio da adoção do controle de natalidade, que pode ser feito a partir de diferentes métodos, como a gente consegue ver aí na tela. É aqui, e principalmente aqui, que a teoria neomalthusiana se encontra com a teoria malthusiana, no antinatalismo, no controle de natalidade. Porém, é aqui também que elas se separam, uma vez que a teoria malthusiana ela é completamente contrária ao uso de métodos anticoncepcionais, ao passo que a teoria neomalthusiana ela defende o uso dos métodos anticoncepcionais. Ela defende absolutamente isso, ok? Bom, além disso, essa teoria neomalthusiana também defende a adoção de programas rígidos e oficiais de controle de natalidade, ou seja, por parte de governos, como é o caso de alguns exemplos que nós veremos. Esse controle de natalidade, em algumas nações, ele foi denominado planejamento familiar. É uma forma de, digamos assim, amenizar a palavra controle, uma vez que os anos 50, 60 e 70 são marcados, né, por ditaduras militares, pela própria Guerra Fria. Então dava uma leveza falar-se em planejamento familiar e não em controle de natalidade. Então, pensando ainda nessa teoria, países como a Índia, países como o Egito, o México, também países como a China e o Japão adotaram essas teorias em formas e medidas diferentes. Por exemplo, na China de uma maneira mais rigorosa, né, com a adoção em 1978 daquela política de filho único, esse assunto para uma outra aula. Já no México, na China ou no Egito, por exemplo, por razões religiosas, né, o islamismo no Egito, o hinduísmo na Índia, esse programa ele foi adotado de uma maneira um tanto quanto mais, digamos, mais tênue, mais suave. E por fim, o próprio Brasil. O Brasil não foi um país que efetivamente, do ponto de vista governamental, adotou o método neomalthusiano. Mas o governo brasileiro dos anos 60, sobretudo o governo militar, ele abriu as portas do Brasil às ações de políticas neomalthusianas. Por exemplo, a partir dos anos 64, tornou-se uma recomendação do governo brasileiro para que em cada posto de saúde, para que cada mulher que fizesse pela primeira vez o seu exame ginecológico, que ela fosse orientada pelo profissional de saúde a não ter muitos filhos em razão das questões econômicas que isso envolve. Ela era orientada, por exemplo, sobre como fazer o uso dos métodos anticoncepcionais disponíveis à época. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre a teoria neomalthusiana. Aquele abraço.